Oi, gente. Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Vim falar de um filme que eu assisti. Ah, tá, vamos lá. O filme chama Um Pai para Lily. Incrivelmente tem na Netflix, porque geralmente a gente fala, né? Ai, filme bom nunca tá na Netflix. Está na Netflix, Um Pai para Lily. Eu acho que é lançamento. Eu vi muita gente falando, aí eu fiquei meio que analisando se eu ia assistir, porque eu falei assim, depende do humor, do estado que a gente tá, né? Porque se a gente não tá muito bem, fala, dependendo do filme que eu vou assistir, vai me derrubar. Mas aí eu falei assim, vou assistir, gente. Deixa eu falar como que é assim, ó. No início, o filme é um pouco parado, eu não sei se eu tava meio com sono, mas no início eu achei ele meio parado e tal. E o final eu acabei, chorei. Não sei se acontece com vocês, sabe quando você para, desliga lá e ainda tá chorando? Fui comer chorando, aí meu marido falou, tudo bem? Não, ele já até sabe que é alguma série ou algum filme que eu assisti. Conta a história de uma moça que ela é muito sozinha, ela tem um pai biológico, e conta toda a dificuldade, toda a problemática desse relacionamento com ela. No decorrer, ela conhece alguém e esse alguém traz algumas mudanças para a vida dela. Eu não quero ficar contando muito detalhe porque eu quero que você assista. Mas antes de assistir esse filme, eu estava com um pensamento há vários dias, que é aquela pequena, aquela frasezinha da música do Emicida, tudo que nós tem é nós. Eu tenho umas coisas do tipo, eu acordo com ou com uma letra de música, que eu não sei que música que é, ou com palavra ou com uma frase. E aí no decorrer do dia eu vou buscar o que que é aquilo, de onde que veio aquilo. E sempre eu vou parar em alguma enroscou, reflexão. E aí eu peguei e tava com isso, tudo que nós tem é nós. E na sequência eu assisto esse filme Um Pai para Lily. Gente, é uma coisa muito louca, eu sei que daria um bate-papo daqueles, mas na nossa cultura, e aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em entender algumas coisas. Se é mãe, se é pai, se é irmão, não, claro que se amam, claro que se dão bem, claro que devem estar juntos, grudados, mas existem lares muito disfuncionais. Existem pais e filhos que às vezes são mais felizes mantendo uma certa distância, existem irmãos. Mas eu não vim para falar dessa questão, eu vim falar do poder do agregado, da adoção, do trazer alguém para perto de você, ser pai, ser mãe, ser irmão, ser amigo de alguém que às vezes está sozinho, de alguém que não tem ninguém. O meu maior exemplo de adoção é Deus e Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala assim que ele veio, deixou tudo que ele tinha de bom lá no céu, deixou toda a pompa, toda a glória dele e veio na terra. Além de todos os ensinamentos, ele veio e se fez homem e ele é o nosso irmão, né? Segundo a nossa fé, Jesus Cristo é nosso irmão e nós somos adotados. Então, meu maior exemplo de agregar, de atrair, de estar no meio das pessoas é Jesus. E esse filme mostra uma moça que ela era muito sozinha, muito. E ela ficava implorando, implorando por atenção, por amor do pai dela. E não adiantava o quanto ela fizesse que nunca estava bom para esse homem. Ela podia dar o sangue dela, a vida dela. Esse homem só queria saber dele, só se preocupava com ele e com as suas relações. E ela estava sempre sozinha. Quando alguém entra na vida dela e traz mudanças que transformam a vida dela. E aí eu pensava o quanto que o mais valoroso, o mais importante que a gente tem são as nossas relações. O quanto alguém pode trazer mudanças para nossa vida, o quanto alguém pode nos adotar como filho, como amigo, como irmão. Talvez você esteja nessa situação sozinho. Eu não tenho atenção de pai, de mãe, de irmão, não tenho ninguém, ou eu sou órfão, ou eu tenho uma grande família, mas eu me sinto sozinho. E algumas pessoas eu vejo que elas ficam presas, do tipo, se meu relacionamento biológico ele não flui, ele não progride, então eu me fecho. Mas eu quero dizer para você que existe os anjos, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. A minha caminhada, ela é cheia de anjos que Deus colocou no meu caminho, de amigos que são irmãos, de amigos que viraram parceiros, de pessoas que eu tenho com um afeto maternal, um afeto paternal que Deus colocou no meu caminho. E se hoje talvez o seu relacionamento tenha tido algumas dificuldades com os seus de sangue, a Bíblia fala assim que existem amigos que são mais chegados que irmãos e que no dia da dificuldade Deus faz com que eles se tornem realmente os nossos irmãos. Então eu veio dizer que você não está sozinho.
Eu sei que às vezes existem tantas experiências ruins, você quebra a cara, você se decepciona, você fala, eu não confio em mais ninguém, eu não quero confiar em mais ninguém. Não, não. Deus vai colocar amigos no seu caminho. Eu tenho várias histórias dessa. E talvez você também tenha uma história dessa. Caracas, ele era muito distante, mas ele se tornou meu amigo. Eu conheci ele na empresa, eu conheci ele na rua, eu conheci numa festa. Deus vai sempre colocar alguém do seu lado. Então não se fecha, não fica sozinho. Esse filme ele é tão lindo, eu falo, assiste. Vai ser meio assim no início e tal, mas tenha paciência, porque no final é tão lindo o que acontece com a vida dessa menina. Um pai para a Lily. Hoje, talvez você não precise de um pai, de uma mãe, você é amado, você tem uma família incrível, amigos incríveis, mas existem pessoas muito sozinhas. Não se feche, porque tudo que nós tem é nós. Então, não é dinheiro, não é um mega emprego, não é uma mega casa. Muitas pessoas adquirem bens materiais, muitos bens materiais e estão vazios, mas tudo que nós tem é nós. Tudo que eu tenho é você. Talvez esse vídeo aqui, mas que vídeo comprido. O que você quer dizer hoje? Não se fecha. Porque em alguém, em alguma esquina, em algum encontro, num tropeção, não sei, no ponto de ônibus, no metrô, no mercado, pode, pode acontecer um encontro maravilhoso de almas, de pessoas, e você ganhar uma grande família, ganhar amigos. Você hoje não está sozinho. Até nos momentos em que eu pensei em algumas situações que eu estava sozinho, Deus colocava anjos. A gente não costuma falar anjos sem asas, que são os amigos. Hoje que esse vídeo te traga conforto, te traga esperança, que você nunca está só. Num encontro ou no outro, pode aparecer alguém que mude sua vida. Ah, vê se você consegue assistir o filme, hein? Um abraço!